Vamos orar, queridos. Nós já ouvimos aqui sobre amor, sobre alegria, sobre paz. E hoje, dando continuidade aos estudos do fruto do Espírito, nós vamos ouvir nosso irmão Saulo, que prontamente atendeu o nosso convite para nos abençoar nessa noite. Oremos por ele. Querido Deus, nosso amado Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo e bendito nome. Recebe, Deus, esse culto que a ti é devido. Tudo que foi feito e for feito ainda aqui na tua casa, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos pela vida do teu servo, irmão Saulo, Senhor, que o Senhor possa, Deus, usá-lo poderosamente nesta noite. Fala, Deus, por meio do teu Filho aos nossos corações e que possamos sair daqui, ó Pai, diferentes que nós entramos aqui nesta noite. É nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Obrigado, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, sendo novamente interlocutor para trazer a mensagem dele. Agradeço ao pastor Evaldo a confiança depositada em ceder o púlpito. O pastor Elton quase adiantou metade da pregação, né? Estamos falando sobre os frutos do Espírito. Nosso texto básico, tema do mês, acredito que os irmãos já decoraram. Se não decoraram, ainda tem mais 2 domingos para decorar, e aproveitem a oportunidade, não é isso? Gálatas 5:22, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Gálatas 5:22 e 23. Essa é a nova versão transformadora. Eu costumo usar a revista atualizada, e a palavra que vem no lugar de paciência é longanimidade, né? Ouvimos o pastor Evaldo falar no primeiro domingo sobre o amor, o sentimento mais básico, o principal, o primeiro, aquela palavra em que Jesus resumiu todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume toda a lei. A lei significa colocar o amor em prática. Fácil de falar, né? Difícil às vezes de executar. Depois a gente ouviu o pastor Lúcio falar sobre alegria, né? O pastor Evaldo hoje pela manhã falou sobre paz. E o quarto fruto que aparece nesse versículo é a paciência. E é um desafio grande falar sobre paciência. Sempre é um desafio muito grande falar sobre paciência. Mas eu fico tranquilo, porque o tema aqui da mensagem Famílias que Andam no Espírito, a paciência é valorizada. Valorizada quer dizer que a gente tem que buscar fazer. Mas se não conseguir, a gente ainda continua buscando, né? Se fosse obrigatório, seria muito mais complicado. Graças a Deus que ela é valorizada. Mas eu achei muito interessante quando o pastor Lúcio pregou, né? Eu falei que eu ia falar que era o doutor e pastor Lúcio, ele disse que não, mas o grande teólogo e pastor Lúcio, né? Pronto, aí nos apresentou uma classificação desses frutos do Espírito. Eu achei bem interessante porque nos dá uma noção prática de como eles funcionam. Ele falou que o Paulo apresenta as condições em que nasce o amor, que é a fé ou a fidelidade, em outros versículos, em outra tradução, mansidão e domínio próprio. Sinais da presença desse amor, que é a alegria e a paz. E manifestações ativas do amor, que é a paciência ou longanimidade, a bondade, a benevolência ou a amabilidade e benignidade. E falaremos então sobre essa manifestação ativa. E é interessante esse termo, manifestação ativa. Ativa significa ação. Quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa para manifestar os frutos do Espírito. Ou o amor de Deus que está em mim precisa agir.
ativamente para que se manifeste esse fruto do Espírito, que é a paciência. Falar de paciência na família é altamente desafiador. Talvez a família seja o lugar mais complicado para a gente demonstrar paciência. Hoje de manhã na EBD, eu comentava que dentro de casa, a gente é a gente mesmo. A gente não está preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, como os outros vão interpretar. No reagir, a gente puxa o freio de mão quando a gente está no trabalho, na vizinhança, na escola. Não é isso? A gente pensa 2 vezes, conta até 20, em casa a gente não conta até 5. E estoura às vezes, e fala antes de refletir, age antes de orar, e solta aquelas coisas que magoam aquelas pessoas que vivem com a gente. Eu penso que falar de paciência dentro de casa é altamente desafiador. Aliás, passamos agora há pouco por um período de pandemia que nos obrigou a conviver com a nossa família mais do que 8 horas por dia. E eu falo obrigou porque, infelizmente, muitas pessoas têm na escola, na faculdade ou no trabalho uma fuga, né? Um alívio, uma forma de fugir dos problemas e dos relacionamentos dentro de casa. Na pandemia, nós fomos desafiados a conviver dentro do ambiente o tempo todo, a dividir o espaço, a dividir as emoções, a compreender uns aos outros, a suportar uns aos outros. E, infelizmente, o efeito prático depois da pandemia foram várias separações, várias famílias desfeitas por causa de falta de paciência. Bom, mas eu procurei alguma coisa na Bíblia. Inicialmente pensei, hoje onde é que eu vou arranjar uma família que fala, que reflita paciência, né? E a gente esquece muitas vezes que a gente não vai falar o que a gente pensa, mas a gente vai ser o interlocutor de Deus. E quando a gente para pensar, para orar e colocar a nossa vida na mão de Deus, aí Ele vem e coloca, não colocou uma família não, Ele colocou 3 famílias em situações diferentes que precisaram ou que usaram de paciência nas suas experiências. A palavra paciência que está aqui nesse versículo, do grego é macrotimia, né? Eu fui no dicionário Strong lá de grego, ele fala que é paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência, longanimidade, lentidão em punir pecados. Essa eu achei o máximo, né? A paciência de Deus é a lentidão dele em punir os nossos pecados. E muitas vezes a gente não tem paciência nem de contar até 3 com as crianças, né? Já quer resolver na primeira. Fui também no nosso dicionário da língua portuguesa, Miquelis, e entre as definições que estavam lá, 3 me chamaram a atenção. Virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos resignadamente, sem revolta ou sem queixa. Já achei pesado pra caramba, né? Virtude que consiste em suportar males, dissabores, incômodos resignadamente, sem revolta ou sem queixa. Cuidado que eu posso chegar à conclusão que eu não tenho paciência. Qualidade de quem espera com calma e seriedade o que tarda. Está difícil, né? Está cada vez pior. Perseverança em realizar e continuar um trabalho, apesar das dificuldades constantes. 3 significados que refletem o que é ter paciência. E eu queria mostrar, eu queria abordar com vocês 3 situações em família em que a paciência é valorizada. Nas famílias que andam no Espírito, a paciência é valorizada quando as coisas não vão bem. É a primeira situação em que a gente para pensar que é necessário ter paciência. Quando está tudo bem, as contas estão em dia, está todo mundo com saúde, está todo mundo com alegria, está tudo bem, não
precisa de paciência, não. Mas quando as coisas começam a ficar mal, quando os problemas começam a vir, a nossa vida ela é afetada. O nosso viver é afetado, o nosso humor é afetado, as nossas reações são afetadas. E a gente conhece um camarada que passou por uns problemas na sua vida, né? Aliás, o próprio dicionário Miquélias, entre os seus significados, ele coloca uma expressão idiomática que a gente usa no português. Paciência de Jó, né? Eu lembro que de vez em quando a mãe chegava e... Ô menino, você está achando que eu tenho paciência de Jó, é? Está me testando? Cuidado que a minha paciência não é tão grande, não. Né? Jó é referência em termos de paciência. E a vida dele teve alguns problemas, alguns encalços. Quando a gente chega aqui no culto de terça-feira, a gente começa a ouvir os pedidos, a gente vê que muitas vezes as pessoas pedem por problemas econômicos, por porta de emprego, por uma estabilidade no emprego, por um aumento ou por uma dívida que precisa pagar. Pois bem, Jó 1, né, o primeiro capítulo de Jó, fala lá que Deus, conversando com o diabo, né, e Deus se orgulhava de Jó, porque ele era um homem correto e temente a Deus, e o diabo, não, ele é assim porque ele tem tudo. E lá pelo versículo 14, começam a aparecer os problemas na vida de Jó. Né? No versículo 14 diz assim, do 14 ao 17, que veio os irmãos comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto com eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. A Bíblia descreve que Jó era extremamente rico, era o homem mais rico do Oriente no seu tempo. E de uma hora para outra, ele perdeu tudo. Se a gente tem, de vez em quando, os nossos problemas econômicos, esse camarada sofreu. Ele, de repente, toda a sua segurança, toda a sua economia, tudo o que ele tinha, terminou. Às vezes a gente vê aqui as pessoas pedindo por problemas monetários. Mas os problemas de Jó não terminaram aí. Versículo 18 e 19. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então, se problemas econômicos já eram ruins, agora Jó tem problemas emocionais. Perdeu todos os seus filhos de uma vez só. 7 filhos e 3 filhas. Todos de uma vez só morreram. A reação de Jó foi uma reação bonita. Então Jó se levantou, versículos de 20 a 22, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Porém, como se não bastasse,
o inimigo, não satisfeito, ainda foi falar, né, com Deus, que aparece logo no capítulo 2. E Deus autoriza o diabo a tocar na saúde de Jó. Se problemas econômicos já eram complicados, problemas emocionais adicionados a isso já tornou um negócio quase que insuportável para a gente. Deus permite o inimigo tocar na saúde. Versículos 8 a 10 do capítulo 2. E é interessante que a Bíblia coloca nesse trecho o tema, né, o título, A Paciência de Jó. Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Foi um momento em que a esposa de Jó desabou, não aguentou mais. Muitas vezes a gente vê os personagens da Bíblia e a gente esquece do contexto familiar, esquece que eles estavam dentro de uma família. Jó perdeu todos os seus filhos e não só ele sofreu, como sua esposa também sofreu. Talvez ela tenha sofrido mais do que ele. Talvez Jó tenha sentindo um sofrimento na sua estabilidade emocional, na sua segurança, no seu orgulho. Não sei se ele era vaidoso, a Bíblia não diz, ele era reto, temente a Deus, mas deu uma quebrada, né? Porque tudo que ele tinha de segurança material, de uma vez por todas, ruiu. E mesmo sem pensar, sem entender como ele poderia sustentar a sua família, porque toda essa riqueza, todas essas coisas é que davam sustento à sua família. Todo o seu recurso material dava sustento à sua família. E ele perdeu tudo. E também não tinha saúde para trabalhar. E mesmo sem esse sustento, ele não gosta, não concorda e repreende a esposa. Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jó teve paciência com sua esposa. Jó, ele teve paciência para alertá-la. Falas como qualquer doida, parece que ele estava brigando com ela, mas ele estava admoestando. É doideira falar contra Deus. Deus tem nos sustentado e Ele vai continuar nos sustentando. Complicado, é muito complicado no momento de dor, no momento de problema, no momento de dificuldade, a gente de fato conseguir colocar Deus à frente. A gente fala que tem que fazer, tem que buscar a Deus, né? Em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, mas colocar isso em prática não é fácil. Quando alguém está doente na nossa casa, a gente precisa ter paciência. Passamos por um aperto em 2021, uma doença cruel, uma doença complicada, e o tratamento é pior ainda. E o tratamento acaba com o humor de qualquer um. Acaba com o humor da família, esmaga as emoções de todos. E quando todos estão nervosos, todos estão cansados, todos estão dilacerados,
precisa ter paciência, precisa ter fé, precisa colocar o amor em ação. Não é fácil, não é fácil. Mas, como disse o pastor Lúcio, paciência é o quê? É uma manifestação ativa do amor. Eu tenho que pensar antes de estourar, eu tenho que pensar antes de falar, eu tenho que respirar fundo, e se eu respirei fundo e estou com vontade de falar, eu tenho que respirar fundo de novo. Se contar até 10 não deu, vai até 20, vai até 100, vai até 1000. Mas é paciência. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa colocar a paciência, o amor para funcionar, para que a gente consiga, de fato, ter paciência. Jó 42:10 diz que Jó recebeu tudo em dobro o que possuía. Ele agiu com paciência, ele esteve com paciência, e a sua paciência conseguiu fazer com que ele superasse todos esses problemas. De forma que quando a gente está passando por problemas, quando as coisas não vão bem, a paciência é extremamente valorizada na família. Mas o segundo momento, segunda situação em que a paciência é valorizada é quando a gente tem uma promessa, mas essa promessa está demorando para ser executada. Muitas vezes a gente tem a segurança e a tranquilidade de Deus que a gente deve ir naquele caminho, que o planejamento é esse, Deus colocou tudo certo, tudo tranquilo, tudo calmo em nossos corações. E as coisas não acontecem. E aí? Será que eu ouvi errado? Será que eu entendi errado? Será que é a minha ansiedade que está botando o carro na frente dos bois? E eu estou fazendo aquilo que não era para fazer? Ou será que as coisas vão caminhar nessa direção? Diz que quando a gente pede, né, a tia Rosa ensina as crianças, quando a gente pede uma coisa para Deus, ele responde com sim, com não ou com espere. O duro quando é não e espere, porque você fica ainda esperando, né? O não a gente espera sempre, porque a gente quer, até Deus convencer a gente no nosso coração que não é aquela a vontade dele, que não é aquilo que ele quer, né? A gente fica no espere. Mas a nossa ansiedade vai lá em cima. Às vezes a gente vê que é aquilo que Deus vai fazer, mas não tem a menor ideia de como é que vai ser. A nossa noção de tempo, ela é muito diferente da noção do tempo de Deus. O tempo para Deus é completamente diferente. E Deus fez uma promessa para um camarada chamado Abrão, lá em Gênesis 12. Vocês lembram dessa promessa? Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só tinha um detalhe, ou dois. Abraão tinha 75 anos, está aí no versículo 24, quando Deus fez essa promessa para ele. Já estava meio velhinho, né? E, além de ter 75 anos, ele não tinha filhos. Bom, sair da casa do meu pai, levar tudo junto e ir para outra terra, era difícil, mas dava para fazer. Mas e essa descendência toda? De onde é que ia aparecer? Como Deus faria? Mais à frente a gente vai ver que Sara tinha em torno de 10 anos a menos do que Abraão, então
Sara ainda tinha 65, né? Que mulher hoje imagina engravidar aos 65 anos de idade? De jeito nenhum, né? Nenhuma, geralmente, né, imagina iniciar um processo de gestação com 65 anos de idade. E Abraão começa a sentir que as coisas estão demorando. Lá pelo capítulo 13, no versículo 14 a 16, Deus vai e reforça a promessa de novo. Lá quando Ló se separa de Abrão, né? Versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Poxa, se na primeira promessa diz que dele sairia uma grande nação, talvez ele não tenha achado tão complicado assim, porque naquela época tinha outros costumes. A gente vai ver que o filho da serva era uma forma de ter descendência. Às vezes um servo ou alguém nascido na casa dele era considerado descendência, mas aqui Deus foi um pouquinho mais incisivo. Farei da tua descendência como o pó da terra. E Abraão confia, ele tem fé, ele só não entende como é que esse negócio vai acontecer. Como isso vai acontecer? Quantas vezes a gente tem no nosso coração um inquietamento pelas soluções das coisas que a gente julga que são problemas. Para Deus não são problemas, para Deus são coisas que Ele coloca no nosso caminho para a gente ir caminhando, para a gente ir amadurecendo, para a gente ir tendo experiência com Ele, mas para a gente muitas vezes são problemas. E a gente percebe que algumas soluções são possíveis, mas a gente não consegue enxergar muito bem como é que isso vai acontecer. Talvez na cabeça de Abraão, nesse momento, esteja assim, tá, mas como? Aí lá para Gênesis 15, de 1 a 6, né? Vem lá. Depois desses acontecimentos, acho que eu botei o versículo errado. Gênesis 15. De 15 a 20. É Gênesis 15. Não é Gênesis 15. De 1 a 6. Por que está de 1 a 6? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será o teu herdeiro, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus, as estrelas do céu e tudo aquilo que a gente canta aí, né? No cântico, né? Olha para as estrelas do céu, sua descendência vai ser daquele jeito, as areias do mar. Deus esclareceu um pouquinho mais a Abraão que aquilo ali não seria a partir do seu servo, mas sim do seu ventre. E Abraão continua tentando entender como é que isso ia acontecer. Lá para o Gênesis 16, Sarai, que ainda era chamado, entrega a sua serva
para Abraão, né? E aí nasce Ismael. Sara achou que essa era a solução, era costume da época, né? Perpetuar dentre os modos pela sua serva. Abraão consentiu, talvez tenha achado que era essa a solução de Deus. E essa solução trouxe ciúmes e problemas. E ainda não era a solução que Deus queria. Não era a promessa que Deus tinha, não era dessa forma. Irmãos, quantas vezes a gente tenta ajudar Deus a cumprir aquilo que a gente tem certeza que Ele vai fazer na nossa vida. Só que a gente começa a caminhar rápido demais na direção errada. É aquilo, mas não é daquele jeito. Imagino, já falei aqui no EBD uma vez, você imagina a vontade de Deus assim, a gente é um barquinho à vela e Deus coloca o vento soprando para onde Ele quer, para fazer a vontade dEle. E aí, quando a gente está com pressa, o que a gente faz? Bota o motor de popa e vamos dar um gás nisso aí, né? E acelera. E a gente acelera geralmente para a direção errada. Vai dar mais trabalho para Deus, para que Ele coloque de novo a gente no centro da sua vontade. Para Ele levar de novo o barco para onde Ele queria. Porque a gente saiu rachando na direção errada. Acho que Abraão fez isso, né? Ele achou que aquela era a solução. Vamos dar um desconto para Abraão. Quando Ismael nasceu, ele já tinha 86 anos. Deus tinha feito uma promessa para ele quando ele tinha 75. E com 86 anos, eu acho que ele já estava um pouquinho cansado de esperar. Esperou muito, não? Esperou muito. Esperou muito. Talvez a gente não esperasse nem 2 anos. Talvez se a gente tivesse tentado resolver mais rápido para ajudar Deus. Mas lá em Gênesis 17, de novo, Deus aparece a Abraão. Deus é insistente. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus não desiste da gente. Deus permanece firme ali. Olha Abraão, olha lá, versículo Gênesis 17, 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Deus aparece a Abraão de novo, lá pelos seus 100 anos, e disse: olha, não é Ismael, vai nascer do ventre da Sara. Não é isso que eu tenho para você, é outra coisa. Acho que Abraão já estava começando a duvidar que a solução era essa. Ele estava com fé que Deus daria, sim, uma grande descendência, mas ele já estava começando a achar, esse treco está complicado demais, está impossível, está difícil demais. E lá pelo Gênesis 18, pelo capítulo 18, vem de novo a visão lá, o encontro com os 3 anjos, né, dizendo que daí 1 ano Sara engravidaria. Sara dá uma duvidadinha, dá uma risadinha, né, e Abraão permanece firme. Quando o filho vem, o filho da promessa vem, Abraão está com 100 anos. De 75, quando ele recebeu a promessa, para 100, quando a promessa se cumpriu, diz que Sara tinha 90, foram 25 anos esperando. É muito tempo. 25 anos é tempo demais. A paciência humana, eu não sei se chega a tudo isso, não. Mas a de Abraão chegou. Vocês lembram da definição, da segunda definição que eu falei, do nosso dicionário de português? Qualidade de quem espera com calma e serenidade, o que tarda. Com calma e sereno, tranquilo. Isso é paciência. Será que a gente tem tido essa paciência na nossa família? 25 anos para que uma promessa se cumprisse. Misericórdia. Eu não sei se eu tinha, não. Ainda bem que, como eu disse, né? Ainda bem que a paciência é valorizada, não é obrigatória, porque se fosse obrigatória, né,
era um pouco mais complicado, mas a gente tem que persistir, tem que perseguir essa paciência. Hebreus 6, de 13 a 15, fala lá, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão esperou com paciência, mesmo achando que era impossível. Bom, aí os irmãos devem ter pensado, então não curtiu nada o filho dele, né? Se o filho nasceu com 100 anos, a Bíblia narra que ele morreu com 175 anos. Ele teve a oportunidade de ver Isaac com 75 anos de idade. Que maravilha. O tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo. As coisas funcionam para Deus de uma forma muito diferente do que a gente pensa, muito diferente do que a gente quer, muito diferente do que a gente acha. Estamos num mundo em que as coisas são imediatas. Temos uma tecnologia, graças a Deus que a temos, que eu posso falar com alguém lá do outro lado do planeta Terra, agora, sem retardo, um retardo mínimo, dá um segundo para chegar lá. E consigo conversar, e consigo fazer hoje até chamada de vídeo, olha só que coisa maravilhosa. É tudo muito rápido, as informações aparecem e se propagam com uma rapidez muito grande. E a gente não tem mais a menor paciência de esperar as coisas acontecerem. Deus prometeu o seu filho lá em Gênesis 3:15. A gente diz que é o proto-evangélico, aquele que viria, que pisaria a cabeça da serpente. E ele demorou, e ele esperou milhares de anos para que Jesus viesse. E o seu plano de salvação ainda não acabou. Ainda estamos no meio. E ele ainda voltará. O tempo de Deus é diferente. Na família, quando uns tendem a perder a paciência, os outros podem trazer de volta a realidade de Deus. A gente precisa ser esse contraponto na nossa família. Quando a gente começa a não enxergar a solução de Deus, a esposa da gente, não, calma, peraí, vamos orar. Quando a esposa começa a não ver, vamos lá, vamos orar, peraí, não é essa a solução, Deus vai dar a solução. A gente precisa ter essa paciência na família. Mas tem um terceiro tópico aqui, uma terceira família que eu queria comentar com vocês. Nas famílias que andam no Espírito, a paciência é valorizada quando a obra é grande e demorada. Às vezes a gente tem a certeza de Deus que Ele quer construir alguma coisa na nossa vida, na vida dos nossos filhos, da nossa família, mas a gente não consegue esperar as coisas acontecerem, a gente não consegue aguardar as coisas acontecerem. E nessa questão da obra ser grande e demorada, eu lembro de um camarada lá no início da Bíblia, lá em Gênesis 6, um tal de Noé. Lembra do Noé? Pois é. Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher,
e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. É uma história bonita, narrada em poucos versículos da Bíblia, e a gente acha bonita, linda, maravilhosa essa história. Constrói uma arca, Deus vai mandar uns bichinhos aí, você coloca os bichinhos na arca, junta comida para eles também, para você e para eles. Vocês vão morar um tempinho ali na arca enquanto eu mandar uma água aí num dilúvio, e pronto, depois começa tudo de novo. Contando assim, tá simples, né? Tá fácil, tá muito tranquilo. Porém, a gente começa a perceber os detalhes desse projeto. Aqui usa-se uma medida de um côvado, em alguns lugares era 40 centímetros e alguns 60. Usando os 60 centímetros aqui de tamanho, engenheiro tem que fazer conta, não tem jeito, né? Essa arca devia ter uns 180 metros de comprimento, 30 de largura e 18 de altura. Deu para ter noção? São alguns blocos aqui do cruzeiro. Deve ser uns 3 a 4 blocos aqui do cruzeiro. Era um treco grande. Bom, para construir um prédio desse aí, a gente não constrói em 2 anos, 1 ano. Até dá, mas é meio complicado construir tão rápido, né? A Bíblia não diz quanto tempo Noé demorou a construir a arca. Pesquisar na internet, você vai ver gente dizendo que foram 120 anos. Na realidade, não dá para ser 120 anos, porque em Gênesis 5:32 diz que Noé tinha 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé. Essa é a medida mais longa que eu tenho, mais antiga. E em Gênesis 7:6 diz que tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, o período máximo disso tudo foram 100 anos. Agora, imagina que ele não construiu isso sozinho, né? Para construir uma embarcação desse tamanho, ele precisou de mão de obra, né? E a gente, quando tem um negócio para fazer em casa, quem é a mão de obra? Os filhos, claro, né? Óbvio, evidente. A gente tem que usar os nossos filhos como mão de obra, e com certeza seus filhos devem ter ajudado, a sua família deve ter ajudado nessa obra. De curiosidade, eu fui na internet para tentar descobrir quanto tempo demora para se construir um navio. Aí eu achei um vídeo bem interessante de um navio, de um transatlântico desse, de cruzeiro, né? De 300 metros de comprimento. Eles fizeram um vídeo em time-lapse, as fotos, sobre todo o tempo de construção. O vídeo demora 7 minutos e o barco demorou 5 anos para ser construído. 5 anos, 2 decks, que fizeram o vaso, digamos assim, o casco, em um, depois levaram para outro para fazer a parte de acabamento interno, com todo o know-how, sabendo como fazer, com todo o ferramental local, é um estaleiro, é um local específico para isso, com guindaste, com peças provavelmente sendo forjadas do lado de fora. A gente vê ele sendo montado módulo a módulo, é bem bacana, é bem interessante. Mas dá para a gente ter uma noção que essa obra não foi um negócio assim tão fácil, tão rápido e tão tranquilo. Isso deve ter demorado muito tempo. Muito tempo. Eu não sei se na época de Noé já se tinha ideia de como é que se navegava. Eu não sei qual era a tecnologia da época, a Bíblia não narra, a gente não tem essa informação. Eu não sei se ele sabia fazer um barco, uma arca, ou se ele foi a primeira vez que ele foi construir. Se foi a primeira vez, ele deve ter demorado uns 70 anos para construir esse negócio aí. Deve ter sido muito complicado.
Alguém tem dúvida que foi necessário paciência? Alguém tem dúvida do quanto Noé e sua família ouviram de deboche dos outros? Porque estava fazendo um negócio de doido, uma coisa faraônica, uma coisa sem sentido, algo que no coração de Noé tinha todo sentido, tinha uma ordem de Deus, tinha uma promessa de Deus, tinha uma ordenança de construir aquilo ali, e Noé foi fazendo aquilo ali. Além da construção, ele tinha que organizar os animais lá dentro. Imagino que também ele não devia ter muita experiência como domador de feras, teve que aprender, teve que ver o que cada um comia, ver como armazenava a comida, toda a logística para que eles ficassem ali vivos, calmos, tranquilos. Aliás, calmo e tranquilo dentro de uma arca no meio de um dilúvio é difícil, né? Porque até em casa, quando está chovendo muito, a gente já fica nervoso. Imagina calmo, tranquilo, com um montão de bicho numa arca no meio de um dilúvio que está inundando a terra. A coisa não estava tranquila, não. Eu não tenho dúvidas que a obra era grande demais e que a paciência foi necessária. A Bíblia só nos conta que deu tudo certo. A Bíblia nos conta que tudo deu certo, que Noé salvou lá os bichos, que salvou a sua família, né? Tem alguns outros filmes que aparecem aí com outras coisas que não estão na Bíblia. A narrativa bíblica é pequena, é simples, mas eu tenho certeza que foi difícil, que a obra foi grande, que a obra foi demorada e que foi necessária muita paciência. Lembra da terceira definição que eu falei? Perseverança em realizar ou continuar um trabalho apesar das dificuldades. Alguém tem dúvida que Noé teve dificuldade? Como é que eu vou construir esse treco? Como é que eu vou construir uma arca desse tamanho? Constância. Na nossa família, quando os projetos são longos, quando os projetos parecem complicados, quando os projetos parecem demorados demais, nós precisamos de novo botar o amor em ação, para que a gente consiga ter paciência, para que a gente transmita paciência para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para aqueles que estão conosco. Paciência. Em famílias que andam no Espírito, a paciência é valorizada. Concluindo, eu comecei dizendo que a família talvez seja o lugar mais complicado, mais desafiador para colocar a paciência em prática. Mas eu posso dizer com certeza para os irmãos que a família também é o lugar mais recompensador para colocar a paciência em prática. Não sou mestre nisso, não. Eu falho muito. Preciso fazer mais. Preciso fazer melhor. Eu sei. Mas a gente precisa colocar o amor em ação. Seja nas dificuldades monetárias, nas dificuldades emocionais, nas dificuldades de saúde, aguardando promessa, né? Ou construindo uma grande obra, a gente precisa fazer esse amor funcionar. Manifestação ativa dos frutos do Espírito. Precisamos colocar isso para rodar, para funcionar. Sabe? Depende da gente contar mais. Depende da gente respirar mais fundo. Depende da gente pedir a Deus mais longanimidade, mais paciência. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência,
e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na versão corrigida e fiel, mais antiguinha, essa perseverança aparece como paciência. E olha de novo, aí é o amor que faz com que a gente tenha paciência. Colossenses 3, 12 a 17, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Volta. Revesti-vos. Veste aí. Como eleito de Deus. Vocês são eleitos de Deus? Revesti-vos. Pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. Quantas vezes a gente perde a paciência por falta de humildade? De mansidão, de longanimidade, paciência. Suportai-vos uns aos outros. Suportar, dar suporte, aguentar. Aguenta, dê suporte. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o... Não ouvi. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. É amor. O mandamento se resume no amor. O que eu tenho que fazer? Amar. Eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que botar o amor em prática. E o amor vai dar tudo isso. Vai fazer tudo isso. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Ou seja, se eu amar muito, mas muito, eu chego à perfeição. Se eu não sou perfeito ainda, é porque tem muito para amar. Vamos trabalhar. É vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Só para lembrar que a gente é um só corpo com a igreja, mas primeiro em casa. Né? Somos um só corpo como igreja, mas em casa também, né? Também. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. A receita de bolo está aí. Só que é um pouquinho complicado botar em prática. Então, a gente lê de novo, lembra do que a gente não conseguiu fazer no dia de hoje para praticar isso aí, e amanhã a gente tenta fazer melhor, para que a gente consiga alcançar essa perfeição. Suportando-vos uns aos outros. Suportando-nos. Vou botar em primeira pessoa que é melhor, né? Eu não tenho dúvida de que a minha família precisa me suportar. Suportando-nos uns aos outros. Que Deus nos ajude em nossas famílias a viverem e experimentarem os frutos do Espírito, em especial essa manifestação ativa do amor que é a paciência. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque Tu mais uma vez falaste ao meu coração. Te peço, Senhor, que tenha falado ao coração de meus irmãos também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Precisamos do Teu socorro. Precisamos do Teu apoio. Precisamos da Tua força, Senhor Deus, para que consigamos colocar em prática em nossas famílias o amor
e esse amor faça essa paciência acontecer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, cada vez que a gente começar a pensar em perder a paciência, Senhor Deus, lembra-nos que temos que ter paciência. Ajuda-nos, precisamos de Ti. É no nome de Jesus que te oramos. Amém.